Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. Vivemos em um tempo acelerado, tudo acontece rápido demais. Mensagens, compromissos, decisões, mas mesmo em meio a tanta correria, existem momentos que continuam sendo essenciais, os encontros. Aqueles momentos em que as pessoas se reúnem para celebrar, conversar, brindar e muitas vezes criar memórias que ficam para sempre. O programa de hoje é sobre isso, a importância dos encontros, das experiências e dos momentos que conectam pessoas. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje, vamos falar sobre encontros, eventos, experiências, coisa boa, hein, gente? Só coisa boa, né? Mas antes, deixa eu apresentar para vocês as convidadas que estarão aqui comigo. Thaís Campregger, a nossa cirurgiã dentista. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, é um prazer participar desse programa mais uma vez. Tá animada? Muito, um assunto ótimo, encontro, reunião, coisa boa. Ela que é a nossa especialista, estrategista em inteligência artificial, que a gente vai um pouquinho contra esse encontro tão pessoal. Ela é do digital. Valéria Teixeira, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa. Mas pode ter certeza que eu também sou a favor do encontro pessoal. E eu quero saber como que a inteligência artificial vem para trabalhar junto com isso aí. Vou falar sobre isso, com certeza. E ela também, que é nossa tricoteira, empresária, também oferece experiências, eventos. Débora Cunha, seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Hoje tá no meu time aqui da bagunça, eu falei, né? eu acho que vai ter bastante contribuição. Muito legal. Mais uma vez, muito obrigada. Prazer ter você. Nosso convidado de hoje, ele é empresário, ele tem uma empresa de drinks, que inclusive nós fizemos o nosso encontro de boas-vindas esse ano lá. Vem pra cá, Felipe Melo, seja bem-vindo. Olá. Prazer ter você aqui, tudo bem? Prazer é todo meu em excelente companhia hoje. Que né? bom! Então, gratidão. Só faltou o drink. Hoje eu falei, será que vamos fazer um programa que é água, tá, gente? Aguinha. Essa aqui é sua, tá? Muito obrigado. É água, não temos drinks aqui, apesar, né? Já vou começar perguntando aqui pro Felipe. Felipe, nosso encontro de boas-vindas foi esse ano lá no seu espaço. Obrigada, um prazer. Ter essa parceria com você lá. Eu que agradeço vocês escolher o nosso espaço para participar, né? É um espaço que a gente defende muito esse encontro, essas conexões. Eu acredito muito na ideia de que pessoas se conectam com pessoas e foi muito bom ter vocês lá. Que bom. Felipe, conta pra gente então como é que surgiu essa ideia de trabalhar com drinks e a tua história, um pouquinho da tua história. A verdade mesmo é que assim, eu tinha 18, 19 anos de idade, festa, bagunça, eu falei, vou conhecer pessoas. Esse foi o start inicial. Foi o começo. Foi o start inicial, mas conforme o tempo foi passando, eu fui fazendo faculdade de publicidade, eu me pós-graduei em comunicação também. Tudo que eu ia aprendendo, eu ia tentando colocar dentro do meu próprio negócio. E o digital me ajudou muito na época 2016, 2017, alguma coisa assim. Tive auxílio de bons professores também que me ajudaram a colocar dentro do negócio. E as coisas foram acontecendo de uma forma bem natural. A gente foi trabalhando bastante e as coisas foram acontecendo. Maravilha. Agora, eu vou jogar aqui já pra gente abrir a discussão, tá? O bate-papo aqui. Eu acho que pós-pandemia, né, o que a gente valorizava de encontros, né, desse contato, eu acho que foi ainda mais valorizado. Vocês acreditam nisso também? Quem quer falar? Vai, Débora. Thaís, vai. Thaís abriu assim, ó. Vai. Bom, eu acredito que assim como a gente começou até a repensar quem que a gente recebia dentro de casa, e eu acho que na hora que a gente começou a sair, a gente começou a valorizar aquelas pessoas com as quais você convivia, tinha uma afinidade maior e indo para lugares muitas vezes mais reservados. Eu acho que para encarar a multidão, assim, demorou um certo tempo. E eu acho que um lugar como o Felipe tem, mais reservado, onde recebendo pequenos grupos, eu priorizo até hoje esse tipo de lugar para frequentar.
Eu sou festeira nata, minha família é festeira. Qualquer encontro que a gente faz, assim, já é 30 pessoas. Ai, vamos. Então eu gosto dos pequenos encontros, gosto dos grandes encontros também. Débora, pra você, qual que é essa valorização desses encontros hoje? O que você percebe aí? Eu acho que as pessoas foram deixando de fazer. E quando veio a pandemia, elas perceberam A importância. o quanto aquilo valia. Porque a história do restaurante, o restaurante sempre foi familiar. E o dia de maior faturamento era o domingo, que era a reunião da família, né? E aí a gente foi vendo as famílias irem cada vez com menos pessoas. Então, ficar naquele... Porque, vamos falar a verdade, é muito bom ter festa. Mas a gente sempre se depara com algumas injeções de saco do lidar com o coletivo. E então a gente foi percebendo que as famílias foram diminuindo, indo só mais o seu núcleozinho próximo. E eu acho que a pandemia fez as pessoas valorizarem essas divergências. Porque uma boa festa tem um tumulto, né? Tem aquela picância do bora ter uma discussãozinha polêmica. E aí, pós-pandemia, eu vi que as pessoas voltaram a fazer a questão dessas reuniões maiores. Então, a gente voltou a ter mesas maiores, eventos, muitos eventos corporativos, porque o corporativo perdeu muito do enlace, né? Assim, dessa coisa do escritório todo mundo, então o home office. E aí a gente vê esses movimentos de se criarem ações para as pessoas estarem juntas. Entravam na empresa e nem se conheciam, porque metade home office, metade na empresa, se não fizesse algo corporativo, não se fez você necessário para conectar, né, as pessoas. Pra hoje, muita gente que era do digital voltou para o presencial, né? Hoje não é todo mundo que está no home office. Muitos home offices acabaram voltando para o presencial. Então, aí, mais uma vez, a gente vê como o presencial é importante, né? E você, Felipe, o que você acha? Você passou pela pandemia? Passei pela pandemia, eu falo que o meu maior problema com a pandemia, eu já fiz mais de 5.000 festas. Então, o meu maior problema com a pandemia foi parar de fazer o que eu gostava de fazer. E isso foi um problema. Mas, complementando o que a doutora falou, é assim... A gente, na pandemia, percebeu que o que a gente estava perdendo de mais valioso era a família. A gente perdeu entes próximos, essas coisas assim. Então, quando a gente consegue voltar com isso, a gente passou a valorizar muito mais. E por isso que eu sempre defendo, a gente precisa se conectar com as pessoas e estar sempre em família. Para mim, é sempre o maior propósito de tudo. Eu sou sempre a favor de reuniões e de estar com quem a gente gosta de verdade. E quando a gente fala em pessoas, em conexões, né? É claro que hoje o digital, né, Valéria? Eu até queria ouvir de você. É claro que o digital, ele tá aí, ele tem uma importância muito grande em muitos negócios, até para os negócios de restaurantes, né? Acredito que no teu negócio também. Mas a gente gosta dessa conexão, né? Como que você pode trazer pra gente? O que eu defendo, né? E o que eu falo muito sobre a inteligência artificial... que ela é uma ferramenta de automatização, mas não de substituição do ser humano. Não vai substituir um drink gostoso, por exemplo, nunca né? Vai substituir isso, nunca. A presença das pessoas naquele evento, naquele local. Então, o que a inteligência artificial ela substitui é só simplesmente aquelas tarefas repetitivas. Então, o que ela pode agregar num evento? Ela pode, às vezes, selecionar aquelas pessoas. Então, você saber, naquele evento, olha, qual pessoa que às vezes pode até... Qual é o perfil dela? Aonde você pode se conectar? Com qual pessoa é mais fácil se conectar? Então, usar a inteligência artificial para esse propósito. Para, às vezes, um cardápio ficar mais fácil de você ser entregue, de entregar esse cardápio. Mas não de substituir as pessoas. Então, essa ideia de que o digital, ele vem para tirar o presencial, isso é totalmente errado, não é essa a ideia. E que bom, né, gente? Na semana passada eu gravei um comercial institucional e antes da gravação nós recebemos a prova do vídeo com inteligência artificial, né? E aí uma amiga minha falou, nossa, acabou, você perdeu seu emprego, você não vai... Eu falei, não, gente, tem um negocinho diferente aqui, né? Não vai substituir, né? O calor humano, né? Por exemplo, que nem a inteligência artificial, acho que até pode elaborar, misturar ingredientes. Mas quem vai provar é o paladar humano. É ele que vai falar se tá gostoso, se é vendável, se dá para oferecer. Sim. Não tem como a máquina fazer isso. Que a inteligência artificial tem um lado que parece que ela assusta e que ela vai substituir.
Mas eu não sei, eu acho que você pensa que nem eu. Nosso trabalho vai ser cada vez mais valorizado. Exato. Sim. Porque ter uma pessoa manipulando algo e te proporcionando, te oferecendo, esse ato de serviço, ele vai valer cada vez mais. No dia que nós fomos lá no evento, né, que teve no nosso, os drinks que eu provei eram drinks que eu nunca tinha provado. Sensacionais. E que você pode, às vezes, usar a inteligência artificial para criar, às vezes, uma sugestão de um novo drink. Mas quem vai contar saborear essa história, e dizer... preparar, Quem vai dar o parecer final São eles, é uma mas a pessoa. sugestão, às vezes, de novos cardápios, com certeza a inteligência artificial pode ajudar, né? E é muito importante a gente entender hoje que, assim, existe a inteligência artificial. Pelo menos a gente fala de hoje, né? Que é um mundo muito dinâmico. Sim. Mas quem tem que alimentar isso somos nós. Sim. Exatamente. Então, vai partir da gente, pelo menos nos dias atuais. Daqui a pouco a gente não sabe como é que vai ser. Que é tudo muito... muda muito rápido, muito dinâmico, exatamente. Eu quero... Quer, Thaís? Eu acho que ela é uma excelente ferramenta, né? É uma Inteligência ferramenta. artificial. Acho que quem ainda tem um pouco de receio é porque talvez não conheça e não saiba Tem que saber utilizar. usar. A gente está falando de um espaço de eventos, de celebrações. Eu queria saber, não agora, tirem o CNPJ de vocês, tá? Quero saber se vocês são pessoas que celebram. Você faz festa? Porque eu ouvi da sua esposa que você não faz muitos drinks em casa. Não. Como é que é o ditado? É casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu bebo muito pouco, eu não sou um cara que faço muitos drinks. Hoje já atuei por muito tempo, mas eu gosto de ter boas experiências com bons drinks. Eu bebo pouco, mas eu bebo bem. Eu acho que isso é o que vem acontecendo de 5 anos pra cá. As pessoas bebem menos, mas bebem melhor. As pessoas comem menos, mas comem melhor. E é isso que eu valorizo coisas boas. E infelizmente tem aquela palavra, aquela frase que é muito forte, o paladar não retrocede. É verdade. Isso é um grande problema. É um caminho mas a gente segue essa linha. O bom gosto é um caminho sem volta, Gente, não é? eu tomava Ainda aquele bem, vinho né? que não é vinho. Exatamente. Sabe aquele vinho doce? Sim. Chapinha. Aí você come... Não era tão ruim assim também, não. Mas aí quando comecei a conhecer o vinho... É isso aí. Não sei, vou falar a marca, não tem problema. Um DV Catena, né? Gostoso, bom Não vinho. dá pra você, né? Você não gosta mais daquele vinho doce, né? Não tem como. Não. Ô, Felipe, mas fala um pouquinho do teu negócio, porque eu sou fã, tô falando aqui publicamente, porque sou fã mesmo do teu negócio. Como é que são feitos os drinks? Como é que é a escolha? Como é que é tudo isso pensado? Porque aí eu quero entrar agora pra gente falar de experiência, tá? Nós temos 2 esferas, né? O nosso negócio principal, que é a Connect Bartenders hoje, que a gente faz festas de casamento, 15 anos, formaturas de 100 até 5 mil pessoas que a gente já atendeu. E seguindo muito essa linha de perceber que as pessoas estão cada dia mais exigentes, estão querendo um pouquinho mais de entrega e se preocupando em consumir coisas melhores, a gente buscou fazer a Reserva Connect, que é um espaço reservado para poucas pessoas e para quem gosta de exclusividade e boas bebidas, boas experiências. A gente sentiu a necessidade de criar esse espaço que a gente consegue levar pessoas lá para dentro e trazendo experiências totalmente diferentes com relação à bebida. Quando você entra no nosso espaço, a gente quer que você tenha experiências sensoriais de todas as partes, paladar, olfato, visão, e você consiga ficar encantada com o produto final que vai ser entregue para você. A gente entendeu que não basta mais a gente fazer bebida e lá entregar um evento para você ou te trazer para dentro do nosso espaço e te fazer algo genérico, né? Hoje o nosso time deixou de ser bartender e todos eles são consultores de bebida. Eles têm que entender o que funciona com o que e o que harmoniza com o que e puxando para dentro do nosso espaço, e a gente leva para os eventos também, essa criação de bebidas autorais, é onde você vai tomar algo conosco que você não vai tomar em nenhum lugar do mundo. A gente pode falar isso, porque a gente cria nossos ingredientes e oferta para vocês no dia do evento ou quando você está lá na reserva conosco. Débora, ele tá trazendo um universo completamente de experiência. Quando a gente fala de experiência, a gente fala de comportamento também do nosso cliente, tá? Eu vou querer ouvir da área de vocês também. Como que você trabalha isso? Então, as pessoas, elas pedem hoje por novas experiências, porque todo mundo quer sair um pouco desse lugar comum. E eu vejo também... Ai, gente, engasguei sozinha. Passou. Então, volta. Calma. Quer beber uma aguinha? Já foi. Tá. E eu vejo isso, que as pessoas hoje, elas têm um conhecimento maior das coisas, né? Todo mundo é um pouco Masterchef ali.
isso foi divulgado e as pessoas gostam disso. Então, todo mundo hoje tem mais conhecimento sobre as coisas. Então, é uma exigência, né? O paladar público tá mais e a exigente. apresentação também, é o que ele falou. Não é só mais colocar algo gostoso na boca, é comer com os olhos também. Então, tem uma curadoria, as pessoas se preocupam com o tipo de evento. Não é mais fazer festa. Antigamente era ter coxinha, bolinha de queijo e tava tudo ótimo, o que é uma delícia também. Mas as pessoas hoje eu vejo qual é o tipo, qual é o horário, para que pessoas, eu quero receber com mais carinho, então mais artesanal, mais sofisticação. E a sofisticação, ela não tá só em itens caros, ela tá na apresentação Sim. também. Porque às vezes você transformar um pedacinho de pão com um patê, né, em uma experiência, é às vezes mais difícil do que pegar um caviar, que já é por si só uma experiência. Então, esse hoje é o nosso trabalho, transformar itens simples em coisas especiais. Que eu acho que é o que ele faz também, essa mistura de coisas que às vezes até são corriqueiras, né? Mas transformar ela num novo, num especial, num impactante. E uma coisa que a gente estava falando aqui antes, né? Se eu vou sair da minha casa, Thaís trouxe isso pra gente, uma questão... Se eu vou sair da minha casa, eu quero ir para um lugar que me atenda bem, que me acolha bem, que tenha... Não é o mais caro, não é o melhor, mas é quando você vê que foi preparado com cuidado. E eu acho que o público acaba sendo mais exigente também, né? Thaís, no teu negócio, como é que as pessoas querem dentes mais... Então, no meu negócio, por exemplo, eu pego o trato de gerações. Então, a nossa geração... Aqui da nossa faixa etária são pessoas que muitas vezes chegam traumatizadas e têm medo do motorzinho. Falou, você tá com uma cárie. Eu sou mais jovem, porque eu não tenho. Então, falou em passar motorzinho, as pessoas já têm medo. A geração mais nova, como mudou-se, né? O advento da água fluoretada, a prevenção, jovens hoje chegam com 20, 30 anos no consultório sem ter nenhuma cárie. Eles nem sabem o que é passar um motorzinho. Então, eu acho que o grande diferencial, principalmente para atender a nossa geração, a geração um pouco mais velha, é o acolhimento. É a primeira coisa. É o paciente sentar, saber escutar o que ele deseja, para eu tratar o que ele deseja e eu pensar por onde eu vou começar. Porque se a pessoa já vem traumatizada e eu resolver fazer uma restauração gigante que pode dar canal, não que eu corra o risco de perder, mas eu não estou contribuindo para que ele tenha uma tranquilidade, para que ele tome ciência do cuidado, do meu tratamento e nem, às vezes, valoriza isso, entendeu? Então, eu acho que tanto na minha profissão, na Débora, no Felipe também, eu acho que esse cuidado com o acolhimento do cliente, do paciente, faz o diferencial hoje em dia. Perfeito. E, Valéria, quando a gente fala de inteligência artificial, também é algo muito novo. Sim. Né? Como é que a gente consegue trabalhar isso nos diferentes públicos? Eu também vejo dessa maneira. Eu vejo que muitas pessoas vendem só o produto que está lá na internet, e compra e está tudo certo. Mas no meu caso, até por conta de eu também ter uma outra faixa etária, então eu já estou nos 50 anos, eu também vejo que muitas pessoas passavam pelo mesmo problema de quererem mais atenção, mais um acolhimento em querer... Muitas pessoas não sabem nem mexer no computador, não entendem de tecnologia, porque passaram uma outra fase da vida. Com 50 anos, a gente viveu uma outra fase, é diferente de pessoas com 20 anos de idade, né? Os jovens já nasceram com 10, tecnologia, né? Então, hoje, o que eu faço é acolher essas pessoas, tá? Em que nível que você tá? Como que a gente vai fazer essa implantação de inteligência artificial, seja no teu negócio ou seja apenas para dar uma palestra? Então, muitas vezes a pessoa ela tem que vir do básico. Então, como que é a tecnologia para depois a gente falar de inteligência artificial dentro do teu negócio? Mas se você não souber nem o que é a tecnologia e como ela pode ser promissora, não tem como falar de IA. Então, eu monto uma estratégia bem personalizada para cada nicho e para cada negócio que tá. Então, depende de como que é a sua graduação dentro da tecnologia, né? Perfeito. Felipe, para a gente encerrar esse primeiro bloco, Valéria falou de estratégia. Na sua opinião, com esse tempo de experiência que você já tem, o que define se um evento, um encontro, realmente é um evento de sucesso? Eu acho que o primeiro ponto
quem são as pessoas que vão estar nesse evento para a gente conseguir desenhar tudo de acordo com o que precisa ser feito para que seja um sucesso. E eu acho que além disso, é ter de fato essa percepção de quem vai estar lá dentro, e você consegue ter ideia de como tudo está acontecendo para falar, pô, isso aqui deu certo. É uma engrenagem, todo mundo tem que fazer um pouquinho, todo mundo tem que trabalhar em conjunto e no fim funciona, no fim dá certo. Mas tem uma coisa que eu acho que faz um diferencial num evento ser top. A energia de quem tá junto. É isso, né? Isso. Por isso que eu falo, é até meio repetitivo, mas pessoas se conectam com pessoas. Então, eu particularmente, não vou falar que eu escolho, mas eu olho para quem eu vou fazer algum evento hoje em dia e se isso de fato funciona com a minha ideologia. Para que fique assertivo. Exatamente. É propósito, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para os dois aqui que trabalham com eventos e o que vocês fazem com aquele cliente? Eu não vou nem falar em reais, tá? Eu vou falar aquele cliente que chega com um orçamento de 10 e quer uma festa ou um evento de 50. O que vocês fazem? Vai, Débora. Acontece muito. E aí tem dois lados. Tem um lado que a gente toma, às vezes, como uma queixa e fala, caraca, o cara tá botando preço no meu serviço. E tem muita gente que faz isso, mas tem muita gente que te deseja e que não pode pagar muito mais. Então, é o que ele falou, assim, você percebe quem admira e valoriza aquilo que você propõe e vale a pena fazer quando é isso, sabe? Agora, quando a pessoa é só uma oportunista, ela vai fazer uma vez só. Mas não vai repetir. Porque não dá match, não dá liga, sabe? A coisa não funciona. E aí, assim, não me dou ao luxo ainda de poder escolher, mas tem algumas coisas que... Dá pra adaptar? Às vezes, Dá às pra vezes, adaptar? Vamos tirar daqui, vamos enxugar dali. E aí eu reorganizo uma proposta, mas aí é isso. Num próximo, ela não volta pra você, porque ela sempre vai procurar uma oportunidade. Entendi, faz sentido. Pra você também, Felipe? Eu sigo dessa mesma linha que a Débora falou. E tem 2 pontos. Eu adoro trabalhar, mas se eu perceber que o cliente não é pra mim, tá tudo bem. Entendeu? Faz parte. Não é porque ele não tá me contratando, é porque às vezes não é o que ele busca no momento. E também tem aquele cliente que ele fala, pô, meu orçamento é de 10, mas ele não entende que o 10 não funciona para ele. Aí você começa a conversar com o cliente, até de certa forma reeducar ele para ele entender que ele não tem que pagar 10. Ele tem que pagar 50. E aí ele consegue seguir nessa linha. Às vezes ele vem engessado entendendo, poxa, é isso, mas porque ele não tem a percepção. Quando ele começa a perceber que as coisas são diferentes, ele paga, entendeu? E eu falo que assim, isso no mercado de eventos no geral, eu falo que às vezes a gente precisa reeducar os nossos clientes. E isso funciona muito bem. Porque aí a gente vai para percepção de valor, não tem a ver com preço. Exatamente, não é preço. Né? A gente vai para um break rapidinho, tá? A gente vai para um break e a gente já volta. Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta.
Começando o mês de abril, presença especial da nossa taróloga Mal Croce para falar pra gente sobre as tendências, os alertas. Seja bem-vinda, Mal. Prazer ter você aqui. Muito obrigada, Van. Obrigada. Esse mês, também abril, ele vai dar aí uma motivação. Ele tá chegando com uma energia diferente. Tivemos ano novo astrológico. Saímos de Mercúrio retrógrado, né? Amém, aleluia. Vamos respirar aí muito bem. E já começamos abril com uma lua cheia estonteante em Áries. Vamos lá. O que isso significa, então? Energia de intensidade junto a esse outono, a essa energia findando quaresma em abril. E o mês dos arianos, né? No finalzinho entramos com taurinos. Então, assim, o que nós temos durante esse período? Nós temos essa transição e essa revitalização, essa resiliência. Passamos por períodos conturbados, agora parece que a gente vai dar uma respirada, sabe? Ótimo. O furacão passou, vamos enxergar o que precisamos colocar no lugar para posteriormente darmos sequência. Omar, assim, na prática, se a gente pensar, é um mês que a gente vai respirar um pouquinho. Algum projeto que ainda não andou, que tá para ser realizado, é o momento da gente insistir ou é da gente esperar? Sim, eu diria mais pro meiozinho de abril ali, chegando na segunda quinzena, porque meados dia 13, 14. Mais pro meio do mês, Marte, ele está em Áries. Tá. Então, é o ano de Marte, desse planeta. Então, ele traz essa ativação, ele traz essa energia de coragem. Esse Mercúrio retrógrado, ele veio para nós enxergarmos os nossos planejamentos. Perfeito. O que precisamos mudar, o que precisamos transformar, dar aquela mexidinha, tirar da gaveta e colocar em prática. Então, eu diria aí que nessa segunda quinzena de abril a gente já começa a engajar, já começa o ano. Ótimo. Porque nessa virada de ano novo astrológico, no dia 20 de março, nós tivemos essa entrada de Marte no ano, né? 2026, ele começou de forma astrológica. Então, parece que janeiro, fevereiro e março nós estávamos dando continuidade com 2025. Ainda é verdade. Eu senti essa energia muito mais voltada no mês ali de fevereiro. Eu falei, gente, parece que eu tô em novembro. Mas abril, ele traz um fôlego melhor, ele vai dar essa guinada. É momento também de colocar, então, os novos projetos aí Exatamente. Então, quem ainda não entrou na academia, que é o meu caso, né? Não é promessa de 1º de abril, vamos sim. Então, você que quer se transformar, outono é uma estação mesmo de você perder as folhas, deixar cair aquilo que já não te serve mais, já não está mais ornando. Ótimo. E começar a trabalhar o que é o novo. Então vamos lá, aqui você sabe que você vem acompanhar com a gente aqui o comecinho de mês para você conseguir lidar melhor aí com a tua vida, com os teus projetos. Vamos para os alertas então, já uma carta? Pode escolher. Alertas para o mês de abril, hein? Vamos lá, essa carta. A carta número 18, a carta do cachorro, ela traz uma energia de confiança, lealdade e principalmente parcerias. Essa carta, ela fala que para esse mês a gente pode contar com apoio, com ajuda, com auxílio dos de verdade. Não só daquelas pessoas que você já tem na sua vida, mas muito daquilo que chegar na sua vida nesse período pode vir para ficar, para somar. Então, verdades virão à tona, situações ali muito voltadas à proteção. Sabe aquele amigo que luta por você na sua frente e por trás também? Né? Que é difícil hoje em dia, né? Aquela pessoa que se levanta quando falam mal de você. Pois é, a gente vai começar a enxergar essas situações, esses movimentos. Que bom. Então, esses são os... Vamos para as tendências agora? Tendências, claro. Aí, tendências para o mês de abril. Sabedoria. Olha, carta número 11, a carta do chicote. Então, assim, o 11, ele já fala de pioneirismo. Ele já fala de você tomar as rédeas. Então, a carta do chicote, ele fala pra você tomar a frente das situações. Chega de empurrar com a barriga. Tudo a ver com esse movimento de ano novo astrológico do dia 20 de março. Tudo então tá chega ligado, de né? empurrar com a barriga. É hora de você tomar a frente. Mas essa carta também fala, além desse movimento de impetuosidade, coragem, direcionamento, gerência, gestão, mas fala da sabedoria com a comunicação.
Porque ela também fala de força desmedida. Porque aquela pessoa que pega o chicote, que açoita, né? Que o baralho, ele tem uma conotação antiga, século XVII, assim por diante. Então, aquele que açoita, aquele que força a situação, vai ser um mês que vai mostrar situações como picuinha, ego, nananã, aquela, sabe, o inho. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas de extrema proteção espiritual. Que bom. E pra gente finalizar, então, a carta do mês, que é uma carta que vai representar e que vai guiar aí o nosso mês de abril. Olha que maravilhosa. A carta número 27, a carta ou o aviso, fala sobre você enxergar o que você já precisava ter visto. Então, é uma carta que normalmente ela vem pontuando. Quando a gente faz uma abertura e vem essa carta, ela é a carta da certeza. Após ela, tudo que acontecer é fatídico. Tipo, é de fato verdade, tudo que aparecer. E é muito rápido. Então, o que ela vem trazendo? A premissa de que tudo aquilo que você enxerga, tudo aquilo que você busca, ele vai te gerar um resultado muito rápido. Tá indo pelo caminho errado? Vai te gerar um resultado. Tá indo pro caminho certo? Vai te gerar um resultado. Então, você vai decidir e o universo não vai escalar diante disso. Então é isso, Mal Croce aqui todo começo de mês com a gente. Muito obrigada. Vã. Tá muito também obrigada. na rádio? Tri FM, todos os domingos. Ao vivo, né? Ao vivo, respondendo as perguntas, trazendo as previsões. Estou num portal também, com uma coluna no portal Estúdio Box. Muito toda bom. semana, com as tendências da semana, a carta da semana. E estou aqui no Tricotar. E todos os dias no seu Instagram. Todos os dias no meu Instagram. E pra você que quiser uma consulta personalizada, todos os dias é só me ligar, porque eu atendo de domingo a domingo. Se você ainda não fez, você tá perdendo tempo. Tá. Obrigada, tá? Obrigada. Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre encontros, eventos, experiências. Saí falando no primeiro bloco sobre diferenciação de mercado, mas antes eu vou pedir pra gente ver um trechinho do que foi o nosso encontro das tricoteiras de boas-vindas. Estavam todas lá, né? Que foi lá no espaço do Felipe. Solta pra mim aí, por favor. Ai, foi tão gostoso, né, meninas? Aliás, os drinks, né, Felipe? Podia ter trazido uns aqui, né? Fiquei com medo que a Débora vinha. A Débora bebe muito lá, é complicado. Mas eu tenho uma parceira. Cadê a Carol? Minha parceira, a Carol. Vem aqui. Felipe, eu saí falando sobre percepção de valor, né? E desde o primeiro momento que eu estive lá no teu espaço, a gente criou, claro, uma conexão, mas quando a gente entra, a gente já percebe que está num lugar gostoso, diferenciado. Como que você enxerga isso no teu negócio? Eu acho que é muito importante. É isso que faz a gente... Sempre quando eu brinco e faço algumas reuniões com o nosso time, eu falo, o que a gente fez para chegar até aqui não vai levar a gente lá. Então a gente tem que mudar um pouquinho a nossa estratégia e trabalhar muito mais com essa
esfera de percepção. E isso vai em vários âmbitos. Quando a gente explica um drink, se eu virar para você e falar, a gente tem um drink que a gente usa um cordial de caju com pimenta rosa, uma tequila super premium 1800 com uma redução salina, você fala, meu Deus, isso não é 30, é 50. Você já começa a perceber de uma maneira diferente. E isso é construído quando você consegue enxergar todas as esferas, desde onde você chega até onde você vai consumir de produto final. E isso que virou a nossa chave de uma forma muito forte e conseguiu fazer a gente chegar em locais que a gente não tinha chego ainda. E a gente aplica isso em todos os nossos negócios, né? A percepção de valor. É claro que a gente vai ter o cliente A, cliente B, cliente C. Não significa que é melhor ou que é pior. Mas eu acho que também é uma mudança de comportamento. Você estava falando de 5 anos pra cá, né? E aí eu parei pra pensar dentro de mim aqui. Eu casei há 12 anos atrás. E se colocava o bar. Mas era, tipo assim, vodka misturada com qualquer suco e qualquer refrigerante. E uma caipirinha. Então, assim, o bar, ele não era uma atração da festa. O álcool mas mesmo era quando pra fala entrar. que assim, festa hoje boa, em dia bebida já é... boa, tal. Então, mas hoje já é uma atração. Né? A própria estrutura hoje que se monta passa a ser um elemento de decoração da festa. Antes era assim, um balcão preto no canto, né? Isso. Total uma área de serviço. Hoje não, é tipo um atrativo, comer e beber passou a ser algo não só para necessidade fisiológica, é também essa outra necessidade. É uma atração, virou uma atração da festa, né? Não é mais só a música, né? Sim. Antes, a música era a atração principal. Não, hoje você tem o bar como atração principal, algumas experiências gastronômicas como atração e por aí vai. Então, eu acho que a mudança do comportamento fez também essa régua subir. Subiu. Para você, Thaís, pode levar para o teu negócio ou até mesmo na questão do teu clube, né? Que você tem lá com o Suí. Como que você enxerga essa questão da percepção de valor? Essa questão, por exemplo, vou falar para o meu negócio, né, como cirurgiã dentista. Até pouco tempo atrás, as pessoas se preocupavam mais com a questão de saúde. De uns anos para cá, principalmente com selfie, vídeo, as pessoas começaram a se preocupar com estética. E hoje o cirurgião dentista, vamos pensar que de 5 anos para cá vieram cirurgiões dentistas formados na época da pandemia que não tiveram uma vivência clínica tão grande, somado à questão a estética acima de qualquer coisa. E aí onde eu como cirurgião dentista que estou atuando há quase 30 anos, o que eu vejo hoje que está sendo entregue para os pacientes é totalmente diferente do que eu tenho como percepção de saúde, benefício e função para o paciente. Então, hoje eu vejo o quê? Cirurgiões dentistas trabalhando, entregando uma estética a troco de qualquer coisa. O que eu falo a troco de qualquer coisa é desde uma perda dentária, como um problema de gengiva desenvolvido, perda óssea, porque tem uma percepção de estética que está acima de outras coisas. Quando daí ele tem que ir num profissional que faz o caminho contrário. Perfeito. Que valorize saúde. Valéria, a gente está falando de percepção de valor, eu já quero entrar em diferenciação de mercado. O digital também, ele vem para trazer meio que um molde para as coisas. Sim. Como trabalhar essa questão da diferenciação de mercado e não se tornar igual a todo mundo? Eu acho que essa personalização é o principal. Eu vejo pessoas que vêm falar comigo e elas já, de início, elas já falam: olha, eu não quero um chatbot que atenda o meu cliente digitando 1, 2 ou 3. Eu quero que tenha... Isso é chato, gente. Vocês têm isso? Olha, eu tenho... Desculpa, Valéria, eu já volto em mas você. Eu também não eu acho paro de legal. Atenção, empresas que colocam lá a receber. Eu paro de falar. Não tá ajudando. Só uma secretária. A gente consegue parar de falar, né? Eu tenho uma secretária que trabalha remotamente da casa dela. Então, ela mas cuida é uma da pessoa, agenda, é uma pessoa. Tá. Mas às vezes ela vai confirmar a consulta com o paciente e manda um modelinho pronto. Ou quando o paciente chama para avaliação e tem um modelinho pronto. Boa parte fala: não quero conversar com o robô. Aí ela fala: não, mas eu não sou robô, meu nome é Fernanda, eu estou aqui. É incrível como as pessoas têm... Eu paro de falar. Pode voltar, Valéria. Eu paro, eu não falo, eu não volto. Exatamente, porque as pessoas, elas querem se sentir especiais, elas querem se sentir sendo atendidas por uma outra pessoa e que diga bom dia, que diga, pergunte se você está bem. Então, que mande até um emojizinho dançando. Aqui, ó. Então, as pessoas, essa diferenciação, sim,
Hoje tem na internet muitas pessoas que vendem, como eu tinha falado, ferramentas até prontas, mas não é mais o que as pessoas buscam. Houve já o tempo pós-pandemia, e na pandemia acho que até ajudou muito essa questão do chatbot, como um exemplo. Mas hoje tem que ter inteligência artificial junto, tem que ter o atendimento personificado. Então, eu acho que a diferenciação é essa. Quando você pega um nicho e você faz com que imagina, né? Eu vou ali no consultório da Thaís, eu preciso demonstrar o valor. A pessoa, ela quer se sentir especial. Então, por isso que você coloca inteligência artificial dentro do negócio, mas com personificação. Esse é o diferencial, senão não dá certo. Eu tive uma certa dificuldade para começar a utilizar a ChatGPT, tá? Hoje é meu melhor amigo, porque eu tinha muito essa coisa do... Até por vir da dança, eu achava questão autoral. E eu bati o olho no ChatGPT, eu falava, isso é ChatGPT. Como que eu vou... Hoje não, hoje eu entendi e ele... já me entende, ele entende o que eu gosto, o que eu não quero. Ele vai começando a conhecer e vai treinando, né? A ferramenta de IA, ela é treinamento. Então, quando eu falo do chatbot com inteligência artificial, demora uns 6 meses para que você não perceba que é uma inteligência artificial. Então, é muito difícil, quando a gente até nos bastidores estava conversando com a Débora, quando a gente fala sobre, nossa, não ficou legal aquela foto. Eu estava até comentando, eu falei, é o prompt. Hoje a ferramenta, ela tá excelente, mas você tem que saber fazer o prompt, que é uma instrução. Prompt significa instrução. Então, todas as vezes que a gente tem debate sobre inteligência artificial, fica muito obscuro, né? Porque a gente fica com medo. Olha, eu tenho medo de usar o ChatGPT, ou então ele vai começando a me conhecer. Sim, porque ele vai começando a ser treinado. E à medida que quanto mais você treina, melhor ela fica. Ela fica mais calibrada. Perfeito. E agora eu queria ouvir de diferenciação no mercado. Um mercado extremamente competitivo, mas que talvez a gente lida com concorrência. Como que vocês trabalham essa... Vai, Felipe. Diferenciação. Porque drink todo mundo faz. Exato. Eu acho que assim, é o que você falou. A gente vive hoje num mercado extremamente competitivo, onde o acesso é mais fácil de tudo para todos. Só que... eu tenho a percepção, pelo menos no meu mercado, isso se tornou muito claro, que as pessoas valorizam mais quem elas entendem que são capazes de fazer de verdade, tá? Vou dar um exemplo que foi muito ruim para todo mundo, né? A gente teve um problema com o metanol, um exemplo. É verdade. Eu falei, lascou, para não falar pior. Vai vir uma nova pandemia aí. O metanol, ele aumentou meu ticket em 50%, 60%, porque as pessoas falaram, opa, agora eu vi que eu preciso beber em um lugar onde eu sei que as coisas são de procedência, são de confiança. Então, assim, ao mesmo tempo que está tudo mais competitivo, eu consegui entender que as pessoas valorizam de fato quem é bom e quem sabe o que está fazendo. Eu tenho essa percepção. Você falou agora, eu também lembrei, eu no restaurante também achei, eu falei, as pessoas vão entrar aqui e não vão querer beber nada. Não tive uma pessoa questionando. Então, quando você trabalha com credibilidade e transparência, não afeta. Exatamente. Mas eu vou falar, eu fui uma que, por causa do metanol, comecei a consumir mais cerveja. Porém, quando me dava vontade de tomar um drink, eu ia em lugares em que eu confiava no estabelecimento. Sabia da procedência. Sabia da procedência. Então, tomar sem medo, sem receio, mesmo estando na praia, tudo, no restaurante, que eu sei que mais sofisticado, boa procedência, que não é sem querer falar tanto de preço, mas não é aquele valor. Exato. E outra coisa que eu fiz, cachaça. Ninguém ia botar na cachaça, é barato demais pra isso. Caipirinha de cachaça. Aí a criatividade. Os maiores problemas foi gin, uísque e vodka, né? Cachaça não. Cachaça não. Por coincidência do destino, a gente criou uma carta que não tinha nem gin, uísque e vodka. Aí foi Deus abençoando a gente também, então ajudou pra caramba. Olha, isso é criatividade, gente. É você trabalhar no momento, sair do óbvio. Isso faz a diferenciação e traz a credibilidade no mercado também. Eu vou mudar um pouquinho o rumo da conversa, tá? Estamos falando de celebração, de encontros. Porém, de um tempo para cá, nós percebemos que os encontros entre as mulheres também, hoje em dia, são muito fortes. Demais. E as mulheres também vão para beber.
Muito mais mais. que os homens. Na sua casa é um exemplo, na minha também é um Mas exemplo. e assim, como é um programa feminino, que as pautas aqui a gente traz o protagonismo feminino, acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Apesar do Felipe ser um homem. Mas por muito tempo, os homens tinham aquele futebol de quarta-feira, né? Futebol. E as mulheres não, por exemplo. Eu acho que minha mãe, hoje, ela sai para tomar café com as irmãs. Eu, semana passada, eu tava num evento, falei, tô indo. Inclusive sua mulher estava comigo. Então, vou passar em tal lugar para tomar um drink. Isso hoje é muito comum, gente. Sim. Só que se a gente pensar há 10 anos atrás, não era assim. Não. Vocês têm essa percepção também? Com certeza. Antigamente não tinha isso. Eu até mesmo, eu tenho 50 anos, eu saía com minhas amigas final de semana, à noite, uma vez. Mas eu não tinha isso como hoje. Hoje eu tenho muito mais eventos durante a semana, que eu vejo que também mudou. Antigamente era final de semana, né? Que você saía no sábado. Hoje não. Hoje eu saio mais de terça a quinta. É onde eu tenho os meus eventos. Todos com a maioria mulheres. Eu vejo que isso mudou muito. Final de semana é quando eu descanso. Sim. Trocou. Tem, no ramo dos eventos, você percebe isso também, Felipe? Tem uma procura maior? Tem sim. Eu falo que não é meu lugar de fala específico, assim, dos encontros das mulheres, mas minha esposa, ela acaba indo em alguns também. E é uma coisa muito cultural. Tá vendo até um programa de TV hoje, você via 15 anos atrás, 20 anos atrás, como que até os filmes retratavam essas coisas da mulher ser mais independente, da novela, tudo. E você pega de 20 anos pra cá, mudou muito. E eu acho importante, acho fundamental, e cada dia que passa as mulheres têm tomado cargos mais importantes, proporções mais importantes, se tornando a principal peça de uma família. Então, a chave tinha que virar. E demorou. Mas agora que continue assim. Acho que é comportamental, né? Exato. Olha, na minha família, por exemplo, já é diferente. Lá sempre venho de uma família muito festeira, muitas comemorações. E a minha mãe sempre foi um pouco à frente do tempo dela. Eu aprendi a beber com a minha mãe, com 14 anos. Começar a sair no carnaval à noite. Thaís, peraí, beber com 14 anos, Thaís, você não Mas pode... isso a gente fala mais de 30 anos atrás, que você começa a levar... Gente, no biotônico faltou, tinha álcool e as pessoas estavam embriagadas. Então, ponto. Há 30 anos atrás, você levava o seu filho no carnaval à noite, quando você ia. Hoje não teria mais carnaval de salão à noite. Mas há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, você levava. Foi quando a minha mãe, então, sempre que ia reunir, ia sair, vem beber aqui em casa. E eu tive uma juventude muito roeira. Então, eu sempre tive isso de sair. Mas eu falo, esse perfil, eu né, sei, dos esse encontros, perfil, ele não é comum. Não é comum, é incomum. Eu acho que talvez daí, pelo fato de sempre gostar, encontrar, reunir, que também eu tenho uma certa facilidade em Vamos agregar. agradecer a mãe dela. Muito obrigada! Eu acho que, na verdade, é uma mudança de comportamento muito grande, né? Eu falo, eu comparo com a minha mãe. Hoje ela sai para tomar café com as irmãs. Minha mãe tem 75 anos, até vergonha, né? Não tinha, não fazia isso, né? E o quanto isso é bom para nossa saúde mental. Você vê que tem muitas mulheres que ficam viúvas e passam a aflorar e viver a vida. Falando de mulheres mais velhas, né? Porque antes eram tolhidas e não se permitiam isso. Viúvas, divórcio, depois do divórcio, que começam a ter uma vida Você não tá aqui totalmente hoje diferente. pra falar disso, mas Cadê ela? Tá chegando aí para a próxima gravação. Mas antes da gente encerrar, a gente falou sobre celebração, sobre os nossos negócios, sobre mudanças de comportamento. Mas eu queria ouvir de cada um de vocês, se hoje vocês pudessem celebrar algo, o que vocês iriam celebrar? Quando vocês pensam, eu vou falar de mim, tá? Tá. Eu celebraria a minha resiliência. Acho que a resiliência dentro dos meus projetos, talvez coisas que a gente não... que talvez há 2 anos atrás eu não olharia para mim. Então hoje eu celebraria a minha resiliência, eu celebraria a mim mesmo, brindaria a mim. Vai, Débora. Não vai falar que essa é a sua maquiagem, tá linda? gente, desculpa, mas isso também, tá? Obrigada, Giovana, muito obrigada. Eu acho que Se você pudesse brindar alguma coisa. a busca pelo autoconhecimento.
Isso tem mudado muitas chaves dentro do teu negócio, E é um dentro da sua processo vida? dolorido, mas libertador. E longo. Mudou muita coisa na minha vida pessoal, mas muita coisa na minha vida empresarial, né? Minha mudança de comportamento, de atitude, como me enxergar, tanto as coisas boas quanto as não tão boas, que eu não vou dizer ruins, não, eu sou quase perfeita. Não, foi aí que eu entendi que eu me cobrava de ser perfeita e que eu tô muito longe de ser ainda, né? Se eu perceber os meus erros, eu já tô num caminho bom. Perfeição é chata. É chato, É monótono. Valéria, se você pudesse brindar alguma coisa hoje, o que você brindaria? Eu brindaria a minha força de me reinventar. É verdade, você tá num caminho diferente. Uma reinvenção, tanto no meu ramo profissional. Gente, quando ela onde me falou que eu não- trabalhava no INSS, eu falei, meu Deus. Foram 32 anos moldada ali dentro daquela estrutura, né? Totalmente retrógrada. E hoje falar de um assunto tão transformador que dentro de mim era tão guardado, né? Pela minha formação acadêmica e tal. Então, ele estava sempre ali. Então, eu acho que eu brindaria essa força, porque eu tinha todos os aspectos para me aposentar e continuar com aquilo que eu tinha, né? Então, hoje não. Hoje eu vejo o quanto que eu sou feliz com essa nova vida, por eu conhecer pessoas diferentes, por estar aqui. Então, é tudo muito novo para mim. E eu só consegui isso porque eu não desisti. Eu sempre dentro de mim, eu queria chegar nisso e eu cheguei. Eu não me contentava com o que eu tinha. Parecia até, minha mãe falava às vezes, parece que você nunca tá feliz. Mas eu acho que eu não tava mesmo. E agora eu estou. Então eu brindaria legal. tudo isso. Sua força, sua coragem. Quantas mulheres hoje você pode inspirar a buscarem o mesmo caminho também. Parabéns, Felipe. Eu posso falar que o que eu brindaria hoje em dia, que é o que eu faço em casa, não sou igual sua mãe, mas meu filho de 4 anos faz bebidas comigo quando eu faço em casa, raramente. Seu Mas drink ele é sempre faz sem comigo. álcool, eu sei também. Ele faz comigo, mas aí a gente pega, eu, a Carol e meu filho, a gente fala um brinde aqui, um brinde à família. Ai, que legal. E eu acho que depois de muitas coisas que eu vivi recentemente, com certeza eu falaria que o meu brinde hoje é um brinde à minha família. Se eu tomo as minhas decisões, seja certas ou erradas, é pautada nisso. Ah, que legal. E você, Thaís? Olha, hoje eu brindaria a mulher que eu me tornei, que é muito diferente da mulher dos meus sonhos de infância e adolescência. Essa autonomia que eu tenho, essa independência que eu tenho. E apesar de ter escolhido a minha profissão muito cedo, né, com 12 anos eu ter falado que eu queria ser dentista e trabalhar como dentista já há quase 30 anos dentro de uma sala fechada, de 3 anos para cá ter criado a SUI, onde eu me relaciono, onde eu saí da sala do consultório e vou me conectar, me relacionar com 30, 40 mulheres diferentes, de diferentes ramos de atividade, e também acaba sendo uma porta, uma oportunidade para que essas mulheres também se redescubram, que elas criem novas conexões. Então, é de um sonho que era de 8, 10 anos, onde eu queria casar e ser dona de casa e mãe. Eu me transformei numa... Ela queria ser o Tiradentes mesmo. Toda vez que eu penso nela, eu vejo o Tiradentes arrancando o dente de uma boneca. Você acabou das amiguinhas. Você acabou de me dar ideia para um tema de programa, tá? Será que eu sou a mulher que eu sonhei quando eu era criança? Então, eu não Ou sou será essa que mulher, mudou? mas eu não sei, eu vou sou refletir. muito mais realizada sendo a mulher que eu sou hoje que eu era que eu achava que eu ia ser quando eu era pequena. Muito legal, obrigada. Chegamos ao finalzinho, gente. Rapidinho, já foi. Obrigada, meninas, pela participação. Felipe, um prazer ter você aqui. Obrigada por receber a gente também lá no teu espaço. Pode deixar sua mensagem final. O prazer foi todo meu, foi um prazer tricotar com vocês hoje aqui, né? Fica o convite para vocês estarem conosco lá a hora que vocês quiserem. Acho muito importante esse movimento que vocês fazem e continuem, sejam felizes e continuem extremamente empoderadas. Obrigada, obrigada. E um brinde, vamos fazer um brinde? Eu ia falar com água mesmo, Um brinde com água, né? As carequinhas. Um brinde a você aí de casa. Sabe que toda terça-feira às 7 da noite tem um programa inédito pra você. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.